Mateus 24, verso 36 em diante, diz assim: Mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que bem penseis. Até aqui, amados. Essa passagem, ela nos traz a mensagem dos últimos tempos. Ela é um pouco mais extensa, como o tempo não permite, eu procurei ler a partir daqui. Mas desde o começo dela, no versículo 1 de 24 de Mateus, e a Roxa vem nos explicando o princípio das dores, que haveriam guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos. Aí, na sequência, ele faz o marco divisório do fim do princípio das dores, e o começo da grande tribulação, que é quando ele vem um pouquinho aqui atrás, e ele fala, né? Verso 15: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está do lugar santo, quem lê entenda. Então, até antes disso acontecer, é princípio das dores. Nós vamos ver guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, mas ainda não é o fim. Mas o que divide e deixa de ser princípio das dores e começa a ser o momento em que a mulher vai expulsar o filho, vai gerar o filho, vai trazer o filho à luz, né? Que deixa de ser princípio de dores e passa a ser o momento da dor maior para que nasça a criança, né? Porque essa expressão princípio das dores foi usada como um comparativo com o nascimento de uma criança, né? No parto de uma mulher. Então, o momento onde mais o ápice, né, vamos dizer assim, desse cenário que ele nos descreve é a invasão de Jerusalém, o templo reconstruído e uma abominação da desolação que profetizou Daniel, lá no capítulo 12, acontecendo, né, e fazendo com que ecloda, então, a partir dali, o que nós conhecemos como grande tribulação. Né? Ele diz que será um período que nunca houve, né? No verso 21 ele fala, porque haverá tão grande aflição que como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Né? E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, veja que vai ser um momento assim de grande tribulação, né? Um momento muito difícil, que vão durar 42 meses, né? 3 anos e meio, e um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, essas são as formas de medir aí a grande tribulação. Mas o que eu acho interessante é que nessa passagem onde nós lemos, ele deixa claro que ninguém sabe o dia nem a hora, mas só o Pai. Mas ele nos dá sinais disso. E são esses sinais que nós vamos tentar entender aqui como ler esses sinais, irmão Roncalho, e saber quão próximo nós estamos ou não, né? Porque que nós estamos no princípio das dores, não há dúvida alguma. Mas quão próximo estamos da grande tribulação ou não? Esse é o propósito da gente desse estudo de hoje. E aqui ele vem e diz o seguinte: olha, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Porém, né? Eu não tenho essa palavra aqui, mas subentende-se, né? Porém, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porque quando é que ele vem? Ele vem no final da grande tribulação, ou seja, no ápice. Quando está terminando esse sofrimento, o filho nasce. Então, quando a mulher
faz toda a força que ela acha que num parto normal, que já não tem mais força, que a criança não vai nascer, é a hora que a criança nasce. Então vai ser mais ou menos assim. Então, quando é que ele vem? Ele vem como foi nos dias de Noé. Olha que interessante. A gente tem que entender como era nos dias de Noé. Então, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, olha que interessante, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, a primeira característica que a gente tem que entender aqui nessa mensagem é que ele está dizendo o seguinte: olha, a vinda, a minha vinda, ela é antecedida por uma sociedade que está vivendo exatamente como viveu a sociedade que Noé estava inserido. E essa sociedade é uma sociedade materialista, que comia, bebia, casava, que vivia na mais absoluta normalidade, que não acreditava na vinda do Filho de Deus, do Filho do Eterno, e que estava totalmente desapercebida dos sinais. E Mas não era só isso. Vamos entender o que mais que tinha lá no tempo de Noé? Eu convido os irmãos para dar um pulinho comigo lá em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Diz lá no verso primeiro: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Viram os filhos de Elohim que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse Yahweh: Não contenderás o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E no verso 4 diz assim: Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Ou seja, naquela época, de Noé, não só havia maldade, injustiças e pessoas materialistas e que não creram na pregação do pregoeiro Noé, mas também havia uma tentativa de Satanás de corromper o DNA humano, corromper a criação do Altíssimo, não apenas no comportamento, mas também na genética. Veja que havia um gigante sobre a Terra, né? E o homem que o Altíssimo criou não era gigante. Havia, se nós pegarmos aí, estudarmos a mitologia, né, havia mistura de animais com homens, né, o centauro, né, bode com homem, né, e essas criaturas miscigenadas de DNA humano com DNA animal, ou até com DNA de anjo, eram semideuses na mitologia, né, grega, na mitologia de todos os povos antigos. Eram semideuses e eram adorados, né? No Egito, quem estuda a história do Antigo Egito, você vê que todos os deuses egípcios, eles eram uma mistura de animal com homem, né? Tinha lá o chacal, o crocodilo, sapo, e eram todos híbridos humanos animais. Era uma coisa assim, realmente feia de ver, né? Quem habitava naquela época e via essas coisas devia ficar assustado, né? Realmente é uma coisa assim incrível. É, e aí alguém pode até falar assim, mas Jefferson, será que é isso mesmo, né? Eu vou compartilhar no WhatsApp aí com os irmãos algumas evidências disso. Essa cidade fica a 75 quilômetros a leste de Beirute, no Líbano. Ela chama-se Baalbek. Olha o tamanho dos homens que estão em cima ali, até circundado em vermelho, com as pedras, não as de cima. As de cima foram feitas pelos romanos e não é impossível de fazer. Agora, as de baixo, cada tijolinho dessas de baixo aí, que são maiores, a base, elas são de antes do dilúvio. É o que sobrou do dilúvio, essas pedras aí. Foram as únicas que conseguiram ficar no lugar. Cada tijolinho desse tem 24 metros de altura por 5 de largura. O homem parece uma formiga perto dela, né?
Conseguiram É, ver? estamos É, vendo aqui circulado em vermelho aqui. os cientistas fizeram um teste com 21 guindastes, os mais potentes que nós temos hoje, para mover uma pedra dessa só, que tem caída lá nessa cidade, eles moveram milímetros, de tão pesada que ela é. Agora, eles cortaram essa pedra, se eu não me engano, uma pedreira alguns quilômetros dali, trouxeram, empilharam e não passa um fio de cabelo, não passa um cartão de crédito, não passa uma folha de papel entre uma rocha e a outra. E não tem argamassa, não tem cimento, não tem ferro ligando uma com a outra, é só a pedra encaixada ali. Né? Então, sabe, é algo assim simplesmente impressionante. Assim era o tempo de Noé. Então, para a gente entender mesmo, sabe, eu já vi muitas vezes as pessoas pregando sobre como era no tempo de Noé, mas, sabe, para conseguir realmente visualizar como era, tem que fazer esse link com a história e com a realidade que nós temos aí. Né? Então, eu acho que isso vai ilustrar bem para a gente entender. Então, naquela época, amados, havia uma corrupção genética. Né? E a prova disso também está um pouquinho mais abaixo aí em Gênesis. Se vocês olharem aí, e diz lá, no verso 9, Gênesis 6, 9. Pode ler para nós, irmão Roncalho? Sim, vou ler. 6:9. Isso, Estas são as gerações, é isso? Essas isso. são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Nessa versão que eu tenho aqui, diz assim que não era homem justo, portanto, caráter, né? Era um homem reto, um homem de um comportamento amoroso, né? Que ser justo é ser generoso, é ser piedoso. E ele era perfeito nessa versão em suas gerações. Ou seja, toda a linha genética dele, todas as gerações até ele não haviam se corrompido. E se nós dermos uma lidinha um pouquinho abaixo, no verso 11, diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Elohim, ao ponto dele querer destruir o que ele criou. Por que ele destruiu o que ele criou? Porque o que ele criou, com perfeição, tinha sido corrompido por Satanás com mutações genéticas. Interessante. Olha que coisa tremenda isso. Não Impressionante. foi só porque os homens eram maus, é porque a estrutura genética do homem, a programação que Deus tinha feito para o homem, ela tinha se perdido. Ele só não conseguiu mudar uma coisa na nossa genética. Ele não conseguiu mudar uma coisa. O nome do Altíssimo continua cravado no DNA do homem. Eu não sei se os irmãos já viram esse estudo, mas no código genético do homem tem uma sequência de números. E no hebraico, as letras simbolizam números. E o Yod-Re, Vav-Re, né, que é o nome do Altíssimo, o tetragrama, né, as 4 letras, tem a mesma sequência numérica que tem a sequência numérica do nosso DNA. Para a honra e glória do artista que fez a obra e assinou essa obra com o nome dele. Oh, aleluia! Amém. Glória a Ei, Deus. Pai do céu. É lindo demais esse nosso Altíssimo, né? Ele é lindo demais, o Criador. Ele É, fez a obra e como um artista, ele assinou a tela, né? Ele assinou com o nome dele lá. Tu és meu, tá lá, o meu nome está no teu DNA, no teu mais íntimo, da tua programação mais íntima, está lá o meu nome, te atestando de quem é o teu Criador, né? Então, o Criador não foi A, não foi B, não foi C, não foi D. O Criador foi única e exclusivamente Yahweh, né? O nosso Pai eterno, Pai nosso e de nosso Senhor e Salvador, Yahushua Mashiach. É, lindo demais. Então, vejo que, e hoje, vamos transportar para hoje? Que isso foi importante, né? Para ver se nós estamos como no tempo de Noé. Hoje, nós temos transhumanismo. Já estamos querendo misturar o homem com máquina. E já colocando chips na cabeça para baixar a programação de inteligência artificial, para acoplar o homem, e ainda, segundo uma notícia que eu vi, né, uma pessoa importante, né, desse setor, disse que será a única forma do homem sobreviver quando a inteligência artificial generativa estiver no seu máximo, porque
como nós seremos em parte máquina, em parte humanos, ela nos pouparia, não nos destruiria. Olha o ponto que a humanidade chegou, né? Então, são coisas assim que me assombram de ver a similitude com o tempo de Noé, né? As mudanças na natureza humana, é, experiências, né? Agora, nós conseguimos decodificar o genoma, né? Os cientistas decodificaram o genoma, e eu vi uma notícia esse tempo atrás que na China, um médico fez uma mudança genética nas crianças para que elas ficassem perfeitas, sem doença nenhuma. Foi um melhoramento genético que foi feito, ou seja, o homem mexendo na genética do homem, né? Exatamente como aconteceu lá naquele tempo de Noé, né? Então, nós estamos hoje no tempo de Noé, onde as pessoas não estão se apercebendo do que está acontecendo. Nós temos pessoas morrendo de fome lá no Oriente Médio, em guerra. Nós temos cristãos sendo mortos em muitos países, sendo presos porque carregam a Bíblia, né? Então, nós estamos, assim, passando um momento muito próximo, né, da vinda do Filho do Altíssimo, e a maioria não está se apercebendo disso, não está conseguindo enxergar que nós estamos no tempo da vinda dele, como foi no tempo de Noé. Bom, mas aí ele prossegue, né? Vamos lá, vamos continuar. Então, estarão dois no campo, será levado um e deixado o outro. Voltei lá em Mateus 24, tá, irmãos? Estou no verso 39 agora. 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moedas no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Aqui, nessa passagem, o Yahushua está nos esclarecendo como será o arrebatamento. Então, na vinda dele, quando ele vier, depois da grande tribulação, depois de passar esses 3 anos e meio de grande tribulação, mais 75 dias, né? Se você pegar lá Daniel capítulo 12, ele fala dos 3 anos e meio, né? Mas fala também que depois de mais 30 dias e depois mais 45 dias, são 75 dias a mais de 3 anos e meio. Que eu já falei com os irmãos em uma outra pregação passada. Mas, passada essa grande tribulação, virá o arrebatamento. E nesse arrebatamento, as pessoas vão ser levadas, transformadas em anjo. E aí que é interessante, irmãos. Nós, desde o princípio, o Pai quis preservar a origem genética do homem que ele criou. Então, veja que ele destruiu o povo antes do dilúvio e preservou Noé e a família porque ele tinha uma pureza genética. Ele era o molde perfeito criado pelo Altíssimo. Não tinha tido nenhuma corrupção genética, nem de caráter também. E, com o passar do tempo, né, o Altíssimo escolheu Abraão. Olha, eu vou, em ti, vou criar um povo que vai me servir na terra. Quando o povo de Israel foi estabelecido, uma das regras que a lei mosaica estabelecia para eles era que eles não se misturassem com mulheres de outras tribos, de outros povos. Então, obviamente, o que o Altíssimo queria era uma pureza genética. Mas isso não aconteceu, né? Eles acabaram se misturando, enfim. Mas, em resumo, o que vai acontecer agora, quando o Filho do Homem, quando Yahushua vier buscar a sua igreja? Ele vai, como diz Paulo, num abrir e piscar de olhos, nos transformar. E seremos transformados de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Ou seja, ele vai restaurar, Amém. porque nós não somos mais também pureza genética, nem eu sou, nenhum dos irmãos é, mas pelo sangue de Yahushua HaMashiach, que nos purifica de todo pecado. Naquele dia, nós seremos restaurados geneticamente na presença do Pai e teremos um corpo celeste, incorruptível, Amém. igual. Oh, aleluia!
Prova disso, amados, é que quando Yahusha estava no monte e desceu ali uma nuvem, de dentro da nuvem saiu quem? Moisés e Elias. E ambos estavam num corpo cheio de glória, num corpo celeste, com roupas resplandecentes. E imediatamente Yahusha mudou a forma física de humana, de filho do homem para filho de Deus, ou seja, de filho do homem, de humano, para filho de Deus, ou seja, divino, celeste. E passou a conversar com ambos na forma original dele, na forma incorruptível, cheia de luz, cheia de glória. E essa forma, isso é o que vai acontecer conosco na vinda dele, no dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento, quem estiver vivo será transformado num corpo angelical, celeste, um outro DNA, uma outra estrutura física, inclusive. Alguns suspeitam que seja silício, que nós somos carbono, né? E os que morreram, né, na grande tribulação vão ressuscitar primeiro, também já transformados num corpo celeste, para encontrar com ele em glória nas nuvens. Então veja que tudo isso, essa análise de genética, né, de DNA, de padrão genético, vem desde a criação do homem, desde o dilúvio, e vai findar com a nossa transformação num corpo celeste. Agora, o último detalhe e mistério importante dessa passagem é quando ele diz assim, no verso 43, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Olha que interessante. Veja que Yahusha, ele nos deu a primeira dica, né? Ó, é como no tempo de Noé. Aí ele vem e nos dá uma outra chave para que a gente entenda a proximidade da vinda dele. Quando ele fala do pai de família, soubesse a que vigília da noite, o que era a vigília da noite? Em Israel, eles tinham, salvo erro, 3 vigílias da noite. Uma às 9, outra à meia-noite e outra às 3 da manhã. Então, eles ficavam de vigília para não ser atacados, para não ser pegos de surpresa. Então, naqueles horários, né, ali havia uma troca de turno, vamos dizer assim. E ele vem e diz, olha, se o pai de família soubesse a que vigília da noite há de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós também preparados, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aí você para pensar, mas espera aí, vigília da noite, o que tem a ver isso? Isso é um sinal. Se nós dermos um pulinho, virando a página aí, no capítulo 25 de Mateus, lê para nós, por favor, irmão Roncalho, 25, verso 6. O senhor pode ler para nós? Verso 6. Mateus 25, 6. E tardando o esposo, tosquenejarão todas e adormecerão. Aí o verso 6. Mas à meia-noite. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor